mais um brasileiro fez parte da produção de Beyblade X. Senhoras e senhores, estamos aqui com o nosso querido Kayendin, que não só desenhou nos episódios mais recentes, mas também fez um encerramento. Kayendin, é uma grande alegria poder falar aqui contigo. Oi, tudo bem? Como o André já falou, eu me chamo Kayendin, que é meu pseudônimo na internet, e eu trabalho como animador quase um ano na indústria de animação japonesa. E eu, como o André também já falou anteriormente, eu trabalhei tanto no encerramento 3 de Beyblade X, foi o que saiu recentemente, também trabalhei no episódio 80, então é muito prazer, é muito generoso pra mim, fico muito feliz pelo convite, agradeço desde já. Opa, grande alegria estar aqui contigo, meu rei. Hoje também não só nós temos as nossas perguntas como Bladers, mas também com perguntas do pessoal que é fã da Ado. Eu quero aqui dar um salve pro pessoal Ado Brasil Oficial, nos mandou umas perguntas, porque quem é fã da Ado também tem coisas que a vida do Blader pode não lembrar, mas quem é da Ado vai querer saber também, e aqui eu vou até dar um foresight. Olá, Selbit, se você estiver fazendo um react disso aqui, porque eu sei que você gosta também, venha jogar um Let It Rip comigo. Meus amigos, então vamos começando. Meu caro Kayendin, como é que você foi para aí, menino? Porque da indústria japonesa e você que é de Recife, como que isso começou? Pois é, exatamente. Como eu já falei antes, eu trabalho na indústria de animação japonesa, comecei trabalhando por lá, e eu depois acabei expandindo meus trabalhos para outros países. Foi há quase um ano, e como é que é o processo contratuais? Eu não posso dar muitos detalhes, mas vou falar algumas coisas de como acontece. Primeiramente, eu tenho algumas idades que eu acabei fazendo pela internet, e eu tive o intuito de acabar trabalhando com alguma coisa. Foi sempre não vou mentir. Acho que no período da pandemia, eu comecei a me informar muito com essa área de animação. Tanto é que antes de eu começar a trabalhar como animador, eu também já parte da Saga Brasil, que é um projeto que acontecia, né? Tanto no Twitter, quanto no Instagram e outras redes sociais. Fiquei por lá quase 2 anos. Eu fiz muitas amizades, o Thiago, o Mitch, o Tonatio e tantos outros, que são meus amigos até hoje. E mesmo com o projeto ferrando, por toda a admiração, todo o carinho e todo o amor que tendo por essa área da animação, eu acabei pensando, caramba, eu sou alguém que desde quando eu era criança gostava de desenhar, então eu queria juntar o útil ao agradável, de algo que desde quando eu era mais novo, algo que eu fui criando amor e me aproximando com o conhecimento, e depois eu fui criando o meu caminho, fui estudando como eu poderia trabalhar, fui aprendendo termologia, fui aprendendo sobre como você deve trabalhar tanto na teoria quanto na prática. E desde então, eu fui dando alguns meses, quando eu comecei de verdade a tentar me atuar, pois ainda bem que ainda meu primeiro trabalho, alguns meses atrás, em Nier Automata. Eita, o pedrada, hein? Esse é bom, esse é bom. Exatamente. É um anime do Eion Pictures, foi meu primeiro trabalho na indústria, e depois fui fazendo outros trabalhos, até que então eu peguei em Beyblade X, ainda bem. E como é que originou esse trabalho? Como eu falei, eu não posso dar muitos detalhes, mas eu poderia dizer que em um certo dia eu estava procurando trabalho no Twitter. Como a gente que trabalha como animador na indústria japonesa, o que a gente faz? A gente ou aborda, chama de PA, que é o stand de produção em português. PA é uma termologia que é um termo, que significa de produção. E como é que a gente que é animador faz para conseguir alguns trabalhos? Tem alguns caminhos que ou você aborda eles diretamente, claro que não é aquela abordagem forçada, é algo que cada pega os trabalhos de algum folho que tenha, vai lá e mostra para eles, apresenta tudo mais, manda para eles. Um certo dia, eu tava sem trabalho, tava querendo trabalho, determinado uma level, e como eu trabalho como geralmente freelance, eu tô ali buscando mais trabalho, tá parado, obviamente, todo mundo tem coisas a pagar, então eu também tenho. Pois é. Então, e aí eu acabei estudando em um PA, que eu não sabia que ele trabalhava com Beyblade. Eita. E eu acabei apresentando o meu portfólio pra ele. Na lata assim, Leque, tu chegou já no grande. Não, exatamente. Assim, eu chego lá com o trabalho, tem alguns PAs que seguem, eu vou lá, mando pra alguns, me apresento, tudo mais de forma educada e muito formal, obviamente. E aí ele se apresentou, falou quem era, e aí depois foi assim que surgiu meu trabalho, porque eu tô precisando de trabalho, ele tava precisando de alguém que precisava pra trabalhar, e aí aconteceu. Eu não posso dar muitos detalhes que eu falei, mas mais ou menos de forma, como eu poderia falar. E eu me lembro que eu vi no seu Twitter que você também já trabalhou em outras séries. Você teve Beyblade, mas você também teve da Picária e teve mais
mais uns, não foi? Tive mais algum Solo Leveling, que é outro anime da A1 Pictures. Além de Nier Automata, eu também trabalhei em alguns MVs, que é vídeo, como... Caramba, eu não tô lembrando o nome agora. É Queens, que era de estúdio agora, que eu não vou me recordar o nome, que eu falei, mas agora não é nada boa. Eu também tive um outro trabalho com MVs pra VTuber Hakui Koyori, acho que é o nome dela. Pera, a Koyori também... da Hololive Indonésia, né? E, enfim, além do também já fiz pra outras séries de TV, porque MVs não são trabalhos de séries de TV. Sim. São algo como vídeo, que tem, sei lá, geralmente 3 minutos. E eu fiz outros trabalhos com séries de TV, como também... Eu tenho que abrir aqui no portfólio, porque eu não vou lembrar de cabeça o nome de todo mundo. Se puder aguardar um pouco, eu abro. Falar de alguns projetos que eu trabalhei. Eu trabalhei na segunda temporada de Solo Leveling no episódio 7-13 do anime. No primeiro episódio de Fate Strange Fake, que ainda vai sair o resto depois. Uhum. Em Nier Automata, na segunda temporada, no episódio 7. Em Aono Haku, ou como a gente gosta de chamar de Box 12. Sword Art Online Alternativo Gangen Online 2, no episódio 8. Esse nome aqui, meu Deus. Isso aí é um japonês, me perdoem, mas já Não tem problema. Tem Fake no Ku, Cantei de Nariagaru, temporada no episódio 12, final. My Happy Marriage, a temporada também, nos episódios 10 e 13. Kinnikuman Perfect Orange Rain, segunda temporada do episódio 8. E os trabalhos mais foram Uma Musume Cinderella Grey, episódio 4. Windbreaker 2, temporada que tá rolando atualmente, no episódio 5. Em Furia no Riterigoto 2, que é Diário de uma Precária, no episódio 17. E aqui, e nos MVs de Hakui Koyori, Queens. E eu também acabei trabalhando num jogo que recentemente abertura de um game, que é de Oi. Madoka Mágica. Aos fãs de Garotas Mágicas aqui da plateia, olha só onde o homem tá também, mano. Que currículo espetacular, viu, chefe? Você tá muito bem. E aí, por enquanto, esses trabalhos que eu tenho. Sim, sim. Inclusive, falando, o brasileiro tem essa ligação com Beyblade, que passava na TV Globinho, teve temporada Metal, Burst, que agora está ficando com nostalgia, porque pra mim ela acabou de terminar, não tem nem 2 anos, mas teve gente que cresceu com Beyblade Burst, e agora estamos em Beyblade X. O quanto que você já conhecia de Beyblade antes de chegar nesse trabalho? Cara, de Beyblade, como você falou, Beyblade é algo muito influente de várias pessoas, né? E aí, desde quando eu era novo, eu acompanhava na TV Globinho, basicamente. Acabei indo por lá, né? Como qualquer um que tem uma faixa de idade, mais ou menos por aí. E eu já conhecia os primeiros clássicos de Beyblade, que eu acabava vendo na televisão. E depois, quando ficando um pouco mais velho, eu conheci outras temporadas também que acabaram na TV, tanto no ST, que eles voltaram a exibir recentemente. Sim. Estão até exibindo a temporada X, né? Também por lá. Isso. E também tinha outras. Era o Beyblade Burst, cheguei a ver na TV. Acho que era na Band. Isso, na Band que na passava. TV aberta. E aí, cara, eu sempre fui apegado com Beyblade, desde quando eu era criança mesmo. E assim, eu não imaginava que mais velho eu poderia estar trabalhando numa produção que eu conheci desde quando eu era criança. Então, muito louco, sabe? Muito louco mesmo, tá? Inclusive, quanto que você conhecia de Beyblade X até chegar a sua vez de animar a sua cena e que material chegou em você? Porque você disse que o 80 foi o primeiro que você desenhou, mas quanto você não vinha e você na 1, que foi essa parte que colocarem ali? Então, como conteudamente, da forma, como a gente trabalha como animador, como eu já falei da questão do contato primeiramente, que a gente tem ou em fazer abordagem ou em ser abordado por eles, né? A gente recebe os arquivos, umas pastas, né, que você tem tanto do aquilo que trabalhar, ou também de algo diferente que eles também acabam mandando pra gente, né? Das que eles mandam. Eles mandam em um formato de arquivo chamado, geralmente, né? Chamado Gigafile. É o que eles mandam, aí eles reúnem todo o material que tem, dividem em pastas, também naquilo que a gente chama de corte, que animador a gente trabalha com. E o corte também, ou pode ter o número de algum episódio que você vai trabalhar, ou o número também de corte, que são números diversos, e aleatoriamente eles mandam o número para você, tanto do episódio que trabalhar, ou também com o número de corte. E a gente, como trabalha como animador, a gente vai pegando os cortes, eles mandam o material pra gente, tem que avaliar, saber se a gente tem que trabalhar ou não, tanto no estado do trabalho em que infelizmente, como a indústria de animação japonesa, ela é muito complicada porque tem muitos projetos a cada ano, só vai aumentando, e infelizmente tem um problema de falta de mão de obra, nada. Então, assim, muitas vezes, pra falar a verdade, eu não vou mentir, acaba vindo alguns trabalhos que acabam vindo, acho que não era o ideal pra vir, sabe? E aí a gente tem que dar um jeito de trabalhar, avaliar aquilo que é mandado pra você, saber se você
consegue, como animador, se autoconhecer, nossa, eu consigo realmente trabalhar com aquilo de acordo com o nível do trabalho que tem para você, até você, e também o tempo que você tem para fazer aquele trabalho. Porque muitas vezes tem alguns trabalhos que são muito picados, um pouco tempo. Então, assim, você tem que saber, vai cuidar ou não. Põe também que eles não te mandam também o contexto que a cena tava acontecendo, uma fala ou algo do tipo. Você Não, recebe a manda, cena manda pra sim. terminar ela, eu suponho. Não, mandam sim. Eu só não mencionei anteriormente, mas aquilo que a gente pode visualizar melhor do correio do cena é o que chama de storyboard, que é Sim, é sim. o base toda do processo de animação. E vem lá, a gente tem que saber, tem que informações de como as cenas correr, também é aquilo que a gente chama de tempo de animação, ou seja, cada cena enche todas elas de um episódio. Eles mandam geralmente em um formato PDF, eles mandam pra gente o storyboard, pra gente em formato PDF. Olha, PDF. E vem lá, exatamente, PDF, junto dessas pastas que eu falei anteriormente, vem tudo juntinho, todo o material que receber eles mandam pra você. Geralmente, se faltar alguma coisa, você tem que falar a eles, falar, olha, tô precisando de alguma outra coisa pra ver melhor o trabalho que realizar, eles vão mandar pra você, é tranquilo sobre essa parte. E aí, eles mandam o que a gente chama de storyboard, que vem as informações, vem também alguns rascunhos, geralmente faz um storyboard, faz algum pequeno rascunho que você vê ali da cena, vem algumas vezes também a descrição de como a cena deve ser decorrida e também o tipo de animação, porque a cena pode ter um tempo de animação diferente, de segundo, 2 segundos, ou talvez até mais. Já que você falou do tempo de animação, quanto corte dura, vamos então ver aqui sobre como é que foi a sua parte no encerramento de Beyblade X. Cara, como foi esse dia, pra falar a verdade? Lidar com esse, porque dia, eu tava realmente tranquilo, porque assim, eu já lidei com outros trabalhos que pareciam machucados de como foi a questão. Então, assim, meu único problema, eu acho, foi que eu não tive um tempo precioso que seria o ideal para poder trabalhar nele melhor. Então, assim, apesar de todo o meu trabalho, eu vi que teve muito do meu trabalho não feliz, porque muitas vezes com aquele trabalho que eu não falei, mas eu trabalho como animador, mas eu trabalho em música que é animador-chave secundário. Decorre no trabalho nesse o que a gente faz? A gente recebe o trabalho de outros coisas anteriores, os trabalhos anteriores que vai desde o layout, da correção do diretor do episódio, ou no caso, o diretor de unidade que ele faz o trabalho para o encerramento. Nesse caso, e aí vem desde o trabalho dele, depois vai pulando para correção, aquilo que a gente chama de Genga, que é uma outra opção. Depois vem perdão, eu acabei confundindo. É muita opção, gente. Então é normal acabar me pedindo mesmo. Vai desde o trabalho do LO, correção do diretor de unidade, para trabalho de encerramento e abertura. Mas geralmente, quando é uma série de TV, vai para o diretor do episódio. Aí depois repassa para o trabalho do Sakan, que é o que a gente chama de diretor de animação. Ou se no caso do trabalho tiver, mas nem que tem, que é depois do trabalho da correção Sakan, que é o do diretor-chefe de animação. E depois vem o trabalho de Genga, que é uma opção que é muito abrangente e picado. Aí depois vem o meu trabalho, que é animador-chave secundário, que animei. O que a gente faz? A gente que trabalha com isso, a gente pega o trabalho de todas as opções que eu tenho anteriormente, é dado pra gente, e a gente faz tanto o trabalho de polimento, geralmente, polimento da cena para ela ficar melhor para ver no produto final, ou também o acabamento do trabalho. O que eu quero dizer com o acabamento? Eu quero dizer que muitas vezes como a gente trabalha, algumas pessoas que lidaram com a correção anteriormente, elas não, às vezes, geralmente, ela não tem tempo para trabalhos que elas deveriam fazer e acaba sendo repassado pra gente, que trabalha como um animador secundário. E a gente tem que fazer tanto geralmente, como a gente fala de um trabalho de modo ideal, que deveria ser o geral, que a gente acaba fazendo o polimento da cena, como também o complemento de cada cena. Tem alguma coisa que ficou inacabada, que não teve o polimento para o produto final, como a gente tá vendo nela, né? Uma linha sobrando ou algo tipo, um preenchimento que não foi até o fim, uma sombra? Uma linha sobrando, pode ser que ficou não muito limpo, essas coisas. E meu trabalho básico como animador é esse, geralmente. Mas algumas vezes a gente, provando qualquer trabalho, que a gente acaba assumindo mais que deveria. Mas até então é normal. Qual que é a resolução que ele é enviado? Porque a gente assiste o episódio, às vezes, a transmissão em K, 1080p. Qual foi a resolução do tamanho disso aqui? Geralmente, como a gente trabalha, vem muitas resoluções diferentes de cada cena. Eu vejo até que a gente tá trabalhando em um episódio, que sei lá, vou dar um exemplo aqui. Digamos que um projeto que eu trabalhe, eu receba uns 3 cortes pra trabalhar, por exemplo. E, sei lá, 2 episódios tem uma resolução igual, mas vai ter um outro corte que vai ter uma resolução diferente de tela. Então acaba diferenciando muito. Então, como muitas vezes eu acabo mexendo com muitos números diferentes, então eu não vou conseguir lembrar, pra falar a verdade, de forma específica.
eu lido com muita coisa ao mesmo tempo, gente. Então, assim, é muito diferente também. Pra lembrar com a minha memória, meu Deus do céu, não como. Então acho que também não conseguiria se lembrar quando que essa animação saiu. E digo, quando que foi que você trabalhou, por exemplo. Eu, quando eu dublei em Beyblade X, a minha dublada, ela foi no final de novembro. Mas ela só foi passar mesmo no TVzinho do SP+, quando foi, acho que abril, ou começo de abril, final de março. Você lembra quando você desenhou isso aqui? Quando eu desenhei. O encerramento, ele saiu no YouTube, eu acho que foi em abril. Isso. Em abril, né? Tem umas 4 semanas, eu acho. Perfeito. Então, foi meados de fevereiro e março. Não foi muito tempo, não. Onde Nossa, foi bem perto, então. Exatamente. Nossa, porque é uma animação complexa e tão bonita que eu pensei, sei lá, porque eu, de novembro até sair março, tô ali uns 5 meses. Mas ali a gente com o produto finalizado, depois que a gente já dublou, deu a voz. Então eu imaginei, nossa, vai ver, fizeram que, sei lá, foi fazer tipo, em agosto do ano passado. Foi muito perto. Então, mas assim, o trabalho que eu fiz teve essa linha de tempo. Agora, quando exatamente eles começaram, eu não posso informar. Antes de chegar você sabe? diz. Isso, talvez o storyboard, antes de chegar na sua mão, os outros chefes fizeram mais antes. Bom ponto. Isso, geralmente é coisas que começam com meses, sabe? Geralmente, quando você trabalha, principalmente com abertura e encerramento, falando nenhuma bobagem, mas acaba geralmente ocorrendo com alguns meses de antecedência antes do produto final ter que sair. Então, assim, a indústria de animação japonesa, ela dependendo principalmente da IP que ela tenha, se ela for muito quitada, ela consegue, sei lá, até mesmo digamos que, só um exemplo, tá? Não tô dizendo que vai acontecer. Sem problema, sem digamos que o personagem de Beyblade, ele tenha que sair, sei lá, sair toda feira, que sei. Digamos que ele tem que sair na feira, dependendo, sei lá, se a de Beyblade tão citada, ela poderia, sei lá, acabar o trabalho na quinta-feira e pode sair no outro dia. Nossa! Exatamente. Tem muitos projetos, não é o ideal de ser, deixar claro para todo mundo que tem a gente aqui, não é o ideal de que ocorra, mas a indústria de animação japonesa, ela é muito delicada, muito delicada, porque tem muitos projetos que acabam sendo finalizados em muito tempo, ou qualquer outro projeto, seja filme e tudo mais, em prazos muito apertados. Sim, eu tô ligado que tem uma exploração muito grande. Fiquei sabendo, não lembro que desenho de Garotas Mágicas foi, que só deu tempo de entregar, tipo, no dia que o negócio ia ser líder. Um negócio assim, é uma exploração muito grande, cara. É um exemplo bem famoso, que eu acho que, creio que a maioria que vai estar assistindo a gente que vai lembrar, do anime chamado Wonder Egg Priority. Saiu em 2021. Foi um anime que na época era muito famoso, mas só que eu já sabia desde o começo que ele tinha problema de produção. E os episódios, somente da metade pro final, eles ficavam prontos, sei lá, faltando 2 dias, 1 dia para o episódio sair, ou até horas antes do episódio sair, pra você ver como é que acabasse. Deus, imagina então da parte de dublar, então, porque o dublado ele é com texto original e depois é animado por cima, mas, pô, então eu suponho até que quem fez a voz deve ter sido super em cima da hora também, mano. Parando pra pensar, eu acho que pode ser assim mesmo, apesar de que eu não conheço muito dessa minha área é mais de animação, então eu não posso afirmar, mas é tudo muito caro, geralmente. Mas uma coisa que a gente sabe, que o seu nome, ele aparece bem por aqui no Tem a Tem Caixando a Porta. Isso, cara, quando aparece um alfabeto diferente, a gente fica com uma suspeita. E aí depois do dia que eu terminei de assistir o episódio 80, aí eu não me lembro como você apareceu, eu acho que deve ter sido o algoritmo. Mas aí você começou a falar, bom, finalmente tá aí. E aí aqui está a obra, que beleza, meu rei. Como é que foi ver o seu nome aparecendo por aqui? Não só do encerramento, mas também saiu o seu episódio 80. Como é que... Cara, porque como eu falei antes, Beyblade é muito nostálgico pra mim. A palavra certa é essa. É uma franquia muito nostálgica pra mim. Tá comigo desde quando eu era pequeno. Então, sempre quando eu trabalho em algum projeto novo, é ao mesmo tempo uma ansiedade que vai batendo, porque eu sei quando eu acabo todo o trabalho, eu sei a data que vai sair, mas obviamente eu não posso falar quando vai sair. A gente sabe muito bem como é que é o tamanho da multa aí. A multa de você vazar uma NDA de dublagem é gigantesca. Eu me lembro muito bem que foi quando eu assinei pela primeira vez, mas tipo assim, o meu é da voz. Tu foi quem desenhou, deve ser ainda pior. Exatamente. Então assim, aquela coisa, aquela apreensão, ansiedade, porque sempre quando eu acabo realizando cada novo trabalho, eu sei quando vai sair, e vai chegando o dia que vai sair, e vai estar lá meu nome bonitinho na crédito de áudio falando que eu participei de alguma coisa, sempre uma questão de felicidade ao mesmo tempo também de alívio. Por que eu digo alívio? Porque nem sempre quando a gente realiza um trabalho na indústria, é um ponto negativo que eu tô falando agora. Tem problema. Sempre quando a gente acaba trabalhando, nem sempre a gente é acreditado nos trabalhos que a gente realiza. Inclusive, eu tenho um amigo muito próximo, que ele é português, que a gente fala constantemente, eu devo até meu início na carreira como animador por conta dele. Ele chama, o
pseudônimo dele de João Moura. Alguns que devem vendo aqui já devem ter ele algum Por o nome dele, viu, gente? Olha os créditos. Exatamente. Apesar de ele não ter Beyblade comigo, ele foi um cara que sempre me ajudou e me ajuda até hoje, então eu devo muito a ele. Meu primeiro trabalho, inclusive, foi por muita ajuda a ele, então eu devo muita coisa a ele. Outros também, como o Hermes, que é outro amigo meu que me ajuda muito. O Bá também, que é outro amigo que me ajuda muito. O Dark. Tem muita gente que me apoia, sabe? Então eu acho que o que acaba valendo é você saber que todos no final acaba valendo a pena, porque você vai poder, através de toda a acredita, ser reconhecido por outras pessoas. Sim. Então é muito gratificante no final de Eu, inclusive, você falou sobre nem se o nome aparece crédito. Por exemplo, Shangri-La Frontier, eu participei de 2 episódios nele. Nele, não só meu nome não aparece, como aliás de nenhum dublador, porque não tem bem um crédito BR. Já em Beyblade X, o meu nome ele não aparece com sua voz adicionais, então não tem um personagem exatamente com o meu nome, mas eu sei que eu tava ali. E inclusive, do mesmo jeito que eu escolhi o meu nome André Saipro, que é assim como as pessoas na indústria já me chamam assim, você teve sua escolha, assim como o Shaber Banner, de colocar o seu nome ali, você que tá lá, Kaenjin, mas temos aqui o seu. Como que você decidiu do seu aparecer ou não? Então, quando eu ia começar a fazer meus primeiros trabalhos, os meus amigos que estavam me ajudando, né, a eu conseguir, eles falaram, olha, você tem 2 opções, ou você pode colocar o seu nome, seus créditos, ou você pode acabar inventando algum tipo de pseudônimo. Eu falei, eu prefiro que as pessoas chamem o pseudônimo meu por uma pessoais. Então eu pensei, com nome, gente, é horrível com o nome, dá qualquer nome. Então, caramba, eu tô enrascado aqui, como é o seu nome? Vou pensar. Então, tem um jogo, um MMORPG, que chama Grand Chase. Oh, meu Deus, esse aí era o Zika, esse eu joguei, viu? Esse eu joguei. Sim. O Jin era do Jin, o último dos Cavaleiros de Prata? Isso, oh, esse era o Zika. Ai, meu Deus, era com ele que eu jogava. Parceiro, Grand Chase, eu joguei do lançamento de Friends em 2006 até o último derradeiro encerramento, o jogo que o server fechou e teve o negócio da família Lima e todo o resto. Ó, aqui, ó, tem mais um. Meu Deus, meu Deus, cara. É bom saber. Então, sim, eu acho que foi até na época que o Grand Chase ele fechou, mas ele abriu com outro nome, que chama Grand Chase Classic agora. Agora ele reabriu, mas o nosso server foi embora, não tem os mesmos itens. Eu queria ter o pacote brunido do meu Ronan, viu? Tinha muito item do server BR que a que eles deram foi pífia, que não, o server não ia tancar. Depois voltou tudinho. Eu queria meus itens, eu queria meu Jin, eu queria minha Alice, cara, puta vida. Também. E aí, caramba, eu gosto muito do personagem. E o nome dele, pra quem não sabe nem qual é esse jogo, o nome do personagem é Jin Kaien. Assim, pô, pra não ficar repetido, eu vou inverter, né? Nome? Ao invés de ser chamado de Jin Kaien, eu vou chamar de Kaien. Aí eu, tá aí, vou usar. Depois eu tive que notificar o primeiro PA, que o primeiro trabalho que eu vi em Alta, eu te falar como eu queria ser acreditado. Porque eles me perguntam, olha, como é que você quer ser acreditado como os trabalhos? E aí eu tive que falar, eu falei Kaien e eles colocaram. Olha. Segue assim até hoje. Que maravilha, cara. O meu Cypress, ele é do jogo clone de Castlevania pra celular de tecla Nokia Eric. E o sobrenome do protagonista era Cypress. Eu sempre gostei dos celulares Java, joguei muito Nokia, nesse celular. E o que eu não sabia, Cyprus é o país Chipre, aquele que é perto da Turquia. Em inglês, então os americanos é como se Monique fosse Bélgica, entendeu? Então eu sou um brasileiro chamado Nicarágua e nesse exemplo eu tô dando. E por consequência o algoritmo, ele me recomenda pro pessoal da Turquia. Então do nada tem turco que me assistem. Tem vezes que a gente vai fazer vlog de viagem lá no Chipre. E aí vai marcar que teve I was at Cyprus. Cyprus pega eu. Aí levou um blader brasileiro junto, não tem nada a ver. Aqui o nosso idioma não significa nada, mas eu me chamo, eu tenho o nome de um país. Eu chamasse Uruguai, como se eu me chamasse Guiana Francesa. Caramba, que da hora. Vamos agora para um próximo ponto, que agora sim, pessoal do Ado Brasil, como é que vocês estão? Você, fã da Ado e incrível, trabalhando em uma coisa que foi ela que cantou. A Ado sabe que você é BR, você sabe o que ela sabe do Brasil, trabalhar com a música dela nesse encerramento. Você já sabia que era a música dela que ia vir, sabia? Cara, então, eu não tinha a menor ideia de que ela ia... Eu recebi o trabalho, que algumas vezes, quando você faz o projeto, algumas vezes anteriormente, sabe, com a música que vai ser trabalhada e tudo mais, você, às vezes até você consegue ouvir até uns trechos da música que eles reservam pra você. Ajuda no time, sei né? lá, pra você ver até também de referência, ajuda de alguma forma. Mas nesse trabalho de Blade, eu não tinha a menor ideia de que ela ia fazer a captura. Gente. Aí, dias depois que eu trabalhei, anunciaram no perfil oficial de Blade que ela faria a canção junto com o Jax Jones. E eu fiquei, não é possível. Alguém tá de sacanagem. Nossa, fiquei música louco, inédita. Exatamente, música inédita.
inédita aí, porque como eu falei, que eu adoro a Ado, eu as músicas dela todo dia. E, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Que dizer. Inclusive, você vai conseguir ver o show dela. Ah, que vai ter agora no final do ano, né? Se não me Acho que é engano. dia 13/8 que ela vai estar em São Paulo, um negócio assim. Eu sei que ela vai estar aqui no Brasil e está nos planos de ter Stay Gold. E eu suponho que vai ter a sua coisa ali passando atrás dela no palco, algo do tipo. Sua obra vai estar lá junto com a mulher, cara. Isso é algo de se ostentar e muito. Primeiro que em agosto, acho que não vai dar pra eu ir, mas se alguém que vai estar vendo essa live, que toca Stay Gold, por favor, alguém grava. Por favor, pessoal aí do Brasil, não sei se lá dentro esse Ado deu mal ou não, mas quando passar Stay Gold, por favor, alguém filma aqui, passa pro nosso cavaleiro aqui, pelo amor de Deus, trabalhou, foi ele que fez, gente. Inclusive, foi outra coisa que o pessoal lá do Brasil foi, como você percebe espaços brasileiros na indústria japonesa, principalmente no âmbito de animes, músicas e mangás. Que tal os BR nesse ramo? Então, pra falar a verdade, eu vejo muitos brasileiros como eu, eles trabalham através do pseudônimo. Então, às vezes, quando eu tô na internet, tem alguém que eu vejo lá em algum projeto e eu não reconheço, porque é pseudônimo, né? Então, fica mais difícil reconhecer quem é aquela pessoa. Então, assim, eu vejo que, ao mesmo tempo que o mercado da indústria de animação japonesa, na minha opinião, na minha visão como animador, ele ainda é um tanto a parte da tartaruga quanto a questão de não de estrangeiro, quanto aos projetos. Não é uma problemática, mas, enfim. O Cyberbanner também falou isso. Exato. E, assim, eu vejo que é o que cada vez mais o mercado, ele vai mesmo devagar, fica cada vez mais do próprio hoje. Então eu fico muito feliz que os brasileiros como eu também estejam querendo cada vez mais. Eu tenho muitas amizades como o André, que ele é um rei que nem eu. O Luke, ele também é brasileiro. E outros que eu conheço, mas... Eles assinam com os nomes deles, ou sei lá, deve ter algum brasileiro que assina em kanji e a gente não sabe que tem mais algum BR, alguma coisa que a gente... Porque o seu nome dá pra encontrar, o alfabeto é diferente, foi igual ao Luiz. Ainda tava lá o Silva aparecendo, como sempre BR. Exatamente. Então, porque assim, como eu já falei, muitos preferem usar como pseudônimo, né? Seria coisas como através de pseudônimos, seja por questão que não vem ao caso. Mas eu não duvido que tem algum brasileiro que tivesse a genialidade de colocar seu nome pseudônimo ali, não é nada. Aqui tem uma outra pergunta que a do Brasil fez, mas acho que já. Ao saber que a Ado cantaria música, influenciou no processo criativo, composição de Stay Gold? E se você teve que considerar a coisa da voz dela na hora de compor e desenhar aquilo ali? Ou foi só a animação da Tank no mesmo frente? Não, como eu falei antes, tudo que eu recebi material, eu recebi só o que eu tinha que ser trabalhado. E que eu falei antes, algumas vezes, como a gente trabalha no projeto, vem alguns trechos, algumas vezes que de referência, até de inspiração também, dependendo de que pô, eu vi meu trabalho ali, o que ela tava, seria uma inspiração ainda maior pra mim. Nossa. Principalmente falando como fã dela. Mas nesse trabalho pra Beyblade X, eu acabei não sabendo que era ela que ia acabar compondo a música de Jack Jones, também alguns dias depois. Gente, agora estamos aqui com o episódio 80 que ele trabalhou, que era, inclusive, mostro pra vocês novamente, eu vou chegar aqui os créditos. Acho que era esse que eu devia ter deixado passar enquanto ele tava falando por aqui, que é o ending mesmo do episódio. A gente chega aqui, ó. Que eles deixavam com os créditos. Pô, legal. Aí, ó. Eu não sei muito japonês, pra falar a verdade. Então, assim, eu acho que tanto no encerramento e tanto no episódio 80, eu devo ter, não tinha falando nenhuma besteira, eu devo ter sido o único estrangeiro que acabou trabalhando, tanto nesse episódio 80, tanto no encerramento, pra minha função de animador secundário. Outros fãs devem ter tido algum outro estrangeiro, mas na minha foi o único. Olha, depois de todas essas aparições em Beyblade, onde você gostaria de trabalhando em alguma série? Porque você gostava de Beyblade na infância, você trabalhou nela, e agora pra onde mais você gostaria de um dia você pudesse escolher de projeto fazer parte? Caramba, pra falar a verdade, tem muita coisa. Pra quem me conhece devidamente no Twitter, eu acredito que muita gente, antes de eu vir pra cá, ou muita gente que vai me reconhecer por lá, porque sou um grande fã de Soul no Frieren. Sim. E é um dos animes que eu quero muito estar. Então vai ter segunda temporada agora e eu espero estar lá. Mas tem algumas outras séries, como a temporada de Sono Bisquedal, que vai em julho agora também. Gachakuta, que é um anime que tô esperando muito, que vai ter agora em julho também. Alguma outra série, caramba, tem tanto, muita coisa que eu acho que eu gostaria de comprar. Alguma coisa também relacionada à franquia Dragon Ball. Eu não pude estar em Dragon Ball Daima, mas eu espero que a futura... Não tenho nem ideia do que pode ser. A próxima produção animada eu espero estar lá também. Óbvio que foi em 2D. Eu espero estar lá também. Ou alguma outra coisa de Beyblade também. Eu gostaria também de voltar a estar em Beyblade também no futuro. Ainda
qualquer outro produto também. Uhum. Então, assim, eu sou muito fã de animes, então o termo ou a pergunta, o projeto que eu gostaria de ocupar é muito responder, porque realmente tem muita coisa que eu gostaria de estar. Dublado, inclusive, você já viu que tá a voz brasileira? Você já viu como é que estão as cenas em português? Conseguiu ver a dublagem de Beyblade? Pra falar a verdade, eu consegui ver muito pouco, mas do que eu vi, eu gostei bastante. Então, sempre que eu, antes de eu estar nessa profissão atual da minha vida, nessa área de animador, teve um momento da minha vida que eu também já quis ser um dublador. Então, eu sempre tive um carinho muito grande com a dublagem brasileira. Muitas vozes como o Wendel, como o Guilherme Briggs, ou tantos outros, em que, nossa, eu sempre admiro muito o trabalho de vocês, porque eu tô falando com Assim, eu dublador também tô na aqui, profissão, então dá pra me incluir. Exatamente. Então, assim, é muito gratificante. E chega a ser um momento da minha vida, sei lá, eu sou muito fã em escutando do Wendel Bezerra quanto do Guilherme Briggs, ou também da moça, que nunca lembro direito o nome dela, mas que ela constantemente dublava Pandora de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não tô lembrado agora o nome dela, eu sempre esqueço, mas eu também sou muito fã dela. Perdão, eu não vou lembrar seu nome agora de cabeça. Mas se eu tivesse algum personagem que eu desenhei tivesse na dublagem desses três filmes, ficaria, eu diria a vida. Porque eu acho que não tem nada melhor pra mim, que eu sou um fã de anime, que trabalho produzindo animes, que também é muito fã da dublagem em espírito brasileira. Se tivesse algum personagem que eu tivesse desenhado com algum dublador famoso, sou muito fã, não, seria a maior felicidade do mundo, imagino eu. Uma benção muito grande. Espero que Nossa. um dia, se eu for chamado pra dublagem de Beyblade X de novo, sabe, às vezes eu dublo na primeira temporada, dublo na segunda, mas aparece na terceira, assim como eu indiretamente que dublei algo que teve mãos brasileiras envolvidas. Deus abençoe que, quem sabe, eu não dublei algo que foram feitas pelas suas mãos, viu, Caim? Eu que fico também muito feliz de você ter separado seu tempo. E galera, assim, só não saiu no dia que descobriu que ele se envolveu no projeto, por causa que ele teve ocupado, trabalhando, desenhando mais coisas pro nome dele aparecer nos créditos mais outras vezes. Então vão prestigiar muito bem o trabalho dele. Continue assistindo o Beyblade X, vai que ele tá em mais episódios, a gente não sabe o que mais tem por aí, que outros desenhos que ele vai estar, então por favor, é bom todo mundo seguir o homem aqui, inclusive suas redes, seus desenhos, suas commissions, se você tiver também. Onde é que o pessoal pode te entrar, te dar um follower, te dar até um dinheiro? Onde é que você tá? Bom, primeiro de tudo, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui entrevistado. Como eu falei, desde que eu comecei de trabalhos para indo, sempre tive um desejo de entrevistado, por, sei lá, qualquer canal que seja. Mas quando surgiu a oportunidade que você me deu, eu fiquei devidamente feliz. Somente falando, é um primeiro contato, entrevista pode me abrir para muitas portas. Então, muito feliz pelo convite, muito feliz pela oportunidade de poder falando sobre mim, do meu trabalho, daquilo que eu faço, porque acho que quando a gente trabalha com animação, a gente pode não ser muito bem remunerado, a gente pode muito bem aprender com trabalhos que, meu Deus do céu, questão de cronograma é muito complicado às vezes. E assim, eu acho que não tem nada melhor, pelo menos pra mim, falando, que a gratidão e reconhecimento de hoje, porque a gente nunca sabe o que a gente vai gerar de pra outra pessoa que tá vendo o nosso trabalho na tela. Então, assim, ouvir sempre um elogio, ouvir sempre, sei lá, só um obrigado, eu acho que já vale muito. Graças a Deus. Exatamente. Então, eu acho que o que me levou a estar aqui hoje, ou estar onde eu cheguei até hoje, sempre com o apoio de muitas pessoas. Então, eu queria também, como essa é a primeira vez que muita gente vai acabar me ouvindo, eu de agradecer a cada um. Eu acho que todo mundo que me ajudou nessa jornada até agora vai acabar sabendo, mas se você me der a oportunidade agora de poder agradecer algumas pessoas também... Fale. Você foi edificado obrigado. por muitas pessoas, assim como eu também fui. Foi muita gente que me ajudou a poder chegar até onde eu pude dublar, mesmo nas menores das minhas linhas, onde eu episódios. Teve gente que te ajudou também, agradeça mesmo, fale aí. Então, primeiramente, eu acho que eu gostaria de agradecer a Kelly, que é uma pessoa inicial que comigo me ajudando, que ela é muito importante pra mim, de verdade. Acho que depois eu gostaria de agradecer a Carol, ela é uma amiga muito próxima minha que eu tenho como uma irmã, também a Vitória, também, que é do mesmo jeito, e ela foi muito pra mim. Também, parte da minha família também, que sempre acaba me ajudando, me apoia, né, e tenta também entender o meu trabalho, que não é fácil, realmente não é fácil. E também de agradecer a alguns amigos, como o João Moura. Acho que ele vai estar muito feliz de eu estar falando dele, como eu falei, ele foi um amigo que me ajudou muito. Nossa, eu dei muita dor de cabeça pra ele enquanto eu tava tentando aprender como trabalhar na indústria, mas ele nunca desistiu de mim, então eu tenho que agradecer realmente a ele. Mas também agradecer ao Emerson, ele também do meu lado, ao Eli, também que eu falei também antes, ao Iago, ao Mitch, ao Tonal,
Natiu, o pessoal da Felga Brasil, que eu também já estive com ele antes de trabalhar com animação, mas de animação eu pude aprender com eles, então eu devo agradecer muito também. E a outras pessoas como o Dar, ao Cap, ao Henrique, ou como eu gosto de chamar ele no grupinho da gente de REM, ou ao Aurotia, que é um amigo meu italiano, que também me ajudou na minha jornada também. São muitas pessoas, eu posso acabar não falando, eu espero que estiver ouvindo aqui não chateado porque eu não falei o nome, mas saiba que a pessoa vai poder te sentir e agradecer por mim. E eu acho que é isso. E voltando a responder o último ponto que me perguntou, a gente falou demais, então perdão. Enfim, você pode me encontrar no Twitter como @Kainjin, com K-A-I, lembrei, Kainjinn, com 2 N's no isso, Twitter. gente, igual tá lá nos créditos, Twitter. viu? Muito importante. Exatamente. E também eu tenho o meu Twitter pessoal, que eu acabo falando algumas abrobinhas da minha vida, né? Sempre gosto de separar muito do meu lado pessoal do meu lado pessoal, importante. Então, tem o meu outro Twitter pessoal lá, que é Ledra, é um apelido meu. Aí eu não queria juntar as duas coisas, então eu fiquei, vou deixar um com meu apelido e a outra com meu pseudônimo. Então, meu outro arroba também, do meu outro Twitter, é LEEHDRA, Ledra. Você pode clicar lá e vou deixar meu arroba lá. Isso, eu acho que é isso. De commission, você tem alguma aberta aí? O pessoal te dá pelo menos aí um Pix. Quiser mandar um Pix aí, tô aceitando aí. Ótimo, gente. Sigam o homem, é muito importante. Vocês estão vendo que os BRs estão acontecendo em tudo quanto é lugar. Desenhando, seja aqui no Brasil, seja do Japão. Estamos muito felizes de ter brasileiros participando. Meu querido Kainjin, muito obrigado por ter separado seu tempo, por você ter vindo por aqui, explicado todas essas coisas incríveis. Ficamos muito felizes de ver que os brasileiros estão conquistando seu espaço nas coisas que a gente gosta. Deus abençoe que você desenhe ainda coisas mais legais em Beyblade, apareça em mais episódios, esteja fazendo alguma abertura, esteja aí envolvido, porque o dinheiro a gente tá lutando pra ter o nosso, e o seu lugar a gente tá vendo que você não para de conquistar cada vez mais, você é potência, você é muito forte. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui, obrigado pessoal da do Brasil por ter mandado perguntas pra gente aqui também, e você aí na tela, meus amigos, se você não viu a entrevista de mais um outro brasileiro, nós temos aqui o Chamber Banner, e como que eu dublei, também tá no vídeo aqui do lado. Os bags estão em Beyblade X, sim senhor. Faça o X imediatamente, meus amigos, e até a próxima. Muito obrigado, Kainjin.